Rádio 9 de Julho passa a apresentar o programa Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Apresentação Ivanildo de Andrade. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Boa noite, ouvintes da Rádio 9 de Julho. Boa noite aos nossos queridos ouvintes do programa Tocando em Frente. Hoje, sábado, 12 de setembro de 2015, estamos aqui mais uma vez para apresentar para vocês o programa Tocando em Frente, que aborda exclusivamente o tema da dependência química. Aborda o tema da dependência química e tudo aquilo que envolve essa problemática, formas de tratamento, entrevistas com especialistas da área, depoimentos de familiares, de usuários, de ex-dependentes ou de dependentes que estão aí no processo de recuperação a longo prazo. Trazemos também figuras do poder público, autoridades, para trazer mais informação, né? Informação para a sociedade e para ajudar também o nosso ouvinte a ficar mais antenado, né? Mais consciente em relação à questão da dependência química, que na verdade é uma doença progressiva, crônica e, se não tratada, pode ser fatal. Então estamos aqui para levar adiante essa mensagem com informação e ajudar e dar esperança àquelas pessoas que têm problemas com a dependência química. Eu, Ivanildo de Andrade, sou psicólogo, apresento esse programa desde 2013, né? E fico muito feliz e alegre de poder fazer parte de um projeto tão bacana e tão bonito que a Rádio 9 de Julho nos proporciona fazer. Sou psicólogo e para vocês, se vocês quiserem também fazer um atendimento, um acompanhamento, deixo o meu telefone, DDD 11 98 345 9854. E esse programa, ele não vai ao ar se nós não tivermos muita gente trabalhando conosco, né? A gente quer agradecer sempre aqui conosco na mesa de som, nos ajudando. O Wellington Trindade coloca o programa no ar aí na mesa de som, fazendo toda a edição do programa. Na produção do programa, sempre a nossa querida Sandra Catalano, nos ajudando a desenvolver a pauta, a agenda do programa, que traz, né, os nossos convidados para o programa Tocando em Frente. Pessoal, se vocês quiserem também ouvir o programa Tocando em Frente, não pela rádio, mas pela internet, em todo o Brasil, quiçá todo o mundo, na verdade, né? A rede global da internet, você pode ir lá no bastidoresdoradio.com, rádios e tvs.com e busca lá Rádio 9 de Julho AM 1600 e você vai poder ouvir a rádio, né, onde você estiver, nos mais recônditos, né, nos recantos do nosso Brasil, você tem acesso à internet e pode ouvir também pelo celular. Você baixa um app, algum aplicativo, né, que possa permitir a você ouvir a Rádio 9 de Julho aí do seu telefone celular, do seu smartphone. Pessoal, hoje, dia 12 de setembro, essa semana, tivemos a retomada do processo, né, que está lá no Superior Tribunal de Justiça, né, o STF, Supremo Tribunal Federal lá em Brasília, e os nossos ministros estão lá julgando a questão da descriminalização das drogas. Sábado passado, dia 5, nós tivemos a presença aqui no programa do Dr. Ronaldo Laranjeira. Dr. Ronaldo Laranjeira, médico, psiquiatra, muito conhecido no meio da dependência química, atua nesta área, uma referência na literatura sobre dependência química e alguém que tem uma experiência não só no Brasil, mas também fora, né? E é uma pessoa que ajuda muito a compreender o que está acontecendo hoje no Brasil em relação à dependência química e vai nos falar sobre a questão da descriminalização. Nós vamos reprisar este programa, na verdade, e com o Dr. Ronaldo Laranjeira, ou seja, uma figura importante que vai contribuir e dar a nós e a vocês, ouvinte, um pouco mais de informação sobre isso que está acontecendo. Também hoje teremos a reprise do programa com o promotor de justiça Mário Sérgio Sobrinho. O doutor Mário Sérgio Sobrinho trabalha
no CRATOD. Ele atua com a justiça terapêutica. O que é justiça terapêutica? Pois é um termo, né? É uma área interessante, nova, que as pessoas talvez não conheçam, não tenham muito a ideia do que seja. Então, falando de leis, falando de descriminalização, vamos também ouvir aqui hoje o Dr. Mário Sérgio Sobrinho, que vai falar sobre a questão da justiça terapêutica. Vamos para um breve intervalo, ouvindo uma música, e em seguida retornaremos. Rádio Amor. 9 de julho. Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho, Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. O pensamento de hoje. Ninguém faz bem o que faz contra a vontade, mesmo que seja bom o que faz. Santo Agostinho. Ninguém faz bem o que faz contra a vontade, mesmo que seja bom o que faz. Muitas vezes percebemos as pessoas realizando atividades, trabalhando, e não são felizes. Muitas vezes não se realizam naquilo que estão fazendo, porque, de certa forma, o que gostaria de fazer não é aquilo ao que é, às vezes, obrigado a fazer, ou é uma questão de necessidade. Então, a importância de encontrarmos em nossas vidas aquilo que nos planifique, que nos deixe satisfeitos. Por isso que é importante, às vezes, saindo um pouco da nossa rotina, encontrar algum serviço, alguma atividade voluntária, né? Que possa nos trazer um pouco de prazer, este prazer tão bacana de que conseguimos experimentar quando podemos ajudar ao outro. E na questão da dependência química é muito legal quando a gente percebe, encontra pessoas que, mesmo não tendo o problema, né, da dependência química em casa, conseguem participar de grupos, participar de ações voltadas para o resgate das vidas de tantas pessoas que sofrem hoje com a questão da dependência química. Pense nisso. O que você pode buscar fazer hoje na sua vida para te trazer um pouco mais de paz, de tranquilidade e de prazer? Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho, Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Hoje o programa Tocando em Frente Família com Amor Exigente. E teremos agora, inicialmente, a participação muito especial de uma pessoa muito importante no meio da dependência química, na área de dependência química, que é o professor Dr. Ronaldo Laranjeira, médico formado pela Escola Paulista de Medicina, né? Com residência em psiquiatria pela mesma instituição, PhD em Londres, enfim, um vasto currículo aqui, atuante, e está aqui hoje conosco, nos dando a honra da sua participação, para falar um pouco sobre a questão que hoje está em pauta na mídia e também lá no Supremo Tribunal Federal, que é a questão da descriminalização das drogas. A ideia é que o Dr. Ronaldo nos fale um pouquinho para a sociedade compreender, os nossos ouvintes entenderem quais seriam as consequências, né, da descriminalização das drogas no Brasil. Boa noite, doutor Ronaldo Laranjeira. Boa noite a todos os ouvintes da sua rádio. Boa noite, doutor Ronaldo. Ronaldo, tudo bem? Boa noite também. Boa noite a todos aí. Boa noite, professor Florentino, tudo bom? Boa noite, Florentino. Prazer falar com você novamente. Prazer é meu, professor. Doutor Ronaldo, e com relação a essa questão, né, da descriminalização desse processo que está lá em julgamento no Supremo Tribunal Federal, como é que a sociedade pode interpretar, ou como o senhor interpreta isso, que consequências a sociedade pode ter se esse processo, esse julgamento falar que é inconstitucional o artigo 28 da Lei de Drogas? Olha, na
realidade, a sociedade já está vivendo, né, as consequências de uma falta de política na área de drogas. Ano após ano, principalmente nos últimos 20 anos, a gente tem visto o aumento do consumo de várias drogas e vendo uma geração de brasileiros tendo consequências terríveis, né? Não só os jovens, mas as suas famílias, né? Então nós já estamos vendo isso por uma atitude, né, governamental, né, de falta de empenho, de falta de política, né? Então, não contente com isso, existe um grupo de pessoas que defendem a legalização, que levaram essa ação até o Supremo Tribunal Federal, achando que se você descriminalizar mais ainda, né, se você afrouxar ainda mais as leis, né, porque é importante que se diga hoje, o usuário, ele não é preso. O usuário, no máximo das consequências, ele vai ser levado e pagar uma multa. Essa é a máxima de consequência do usuário, né? Quem são presos e acabam indo, obviamente, para a prisão são os traficantes, né? E nós aumentamos muito os traficantes, né? A rede de tráfico no Brasil, ela ficou muito grande, de norte a sul, de leste a oeste, grandes cidades, pequenas cidades. Nós temos uma praga nacional que só cresce, né? Do meu modo de ver, se o Supremo Tribunal Federal falar que as pessoas têm o direito de portar, transportar as drogas, né? Que isso que é o significado dessa ação de constitucionalidade no Supremo, mas mais importante que isso, do meu modo de ver, que você poderia produzir, né, várias drogas que para consumo próprio, que isso não seria crime, seria um direito individual de você produzir e transportar e até usar as drogas. Eu acho que isso só vai alimentar ainda mais, vai facilitar ainda mais esse mercado de drogas que existe no Brasil. Então, que na realidade, o que nós vamos ver vai ser uma facilitação ainda maior do pequeno traficante, né? O usuário vai continuar com a vida trágica que a dependência química traz sobre ele e sobre a sua família, né? Eu acho que a condição vai ficar mais fácil para o usuário comprar. E é importante ressaltar que não é só a maconha, nós não estamos falando só da maconha, estamos falando de todas as drogas. Então, por exemplo, você não vai não poder prender ninguém na Cracolândia, porque as pessoas vão estar portando uma quantidade de droga que o Supremo Tribunal Federal está autorizando. Você não vai poder fazer nada para as pessoas que plantarem pés de maconha no seu apartamento, por exemplo. Isso vai ser legalizado, você vai poder plantar no seu sítio. Então vai ter uma expansão maior ainda do que já é grande no momento dessa facilitação e desse mercado ilícito no Brasil. Então o Supremo Tribunal Federal está nas mãos uma questão muito grande, muito importante para todos nós, e que eu tenho certeza, se essa questão fosse para o Congresso Nacional, que é o local que representa a sociedade brasileira, né? E o Congresso Nacional é sensível ao fato que 90% da população brasileira não quer a flexibilização das leis sobre os drogas. Eu tenho certeza que o Congresso jamais aprovaria uma aventura como essa. E por que o senhor acha que está... Por que o senhor acha que está no Supremo e não no Congresso? Olha, essa foi uma estratégia claramente das pessoas, desse lobby. Existe um lobby da legalização das drogas no Brasil, não tenha dúvida disso. E esse lobby, que é financiado pelo George Soros, que é um americano bilionário que injetou dinheiro quando ele veio há 2-3 meses aqui no Brasil, ele injetou dinheiro de várias organizações sociais que defendem a legalização. Como estratégia, eles viram que qualquer coisa que fosse para o Congresso ele está mais conservador. Está mais conservador porque representa a sociedade brasileira, que tem uma perspectiva, em algumas questões, mais conservadora. Então, tenho certeza que a bancada, várias bancadas, a bancada
antidrogas do Congresso não deixaria passar, a bancada da saúde, a bancada evangélica, a bancada dos católicos, que representam aí, só falar dessas bancadas, vão representar aí 70%, 80% da população brasileira. Então o grupo que defende a legalização achou que esse caminho pelo Congresso não ia dar certo. Então eles acabaram optando de ir para checar a constitucionalidade dessa lei, aí levaram para o Supremo Tribunal Federal. Foi uma mudança de estratégia política de quem defende a legalização, puramente, é um jogo político. Eu acho que, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal tem que optar, ele tem que opinar agora que a questão da constitucionalidade foi provocada pelos defensores públicos de Diadema. Que eles estavam defendendo uma pessoa, e aí que é um absurdo que a população tem que saber, é uma pessoa que estava presa há mais de 10 anos por outros tipos de crime, que não crimes relacionados à droga, e os defensores públicos querem defender o direito dessa pessoa de consumir maconha dentro da prisão. E o doutor Ronaldo, o mais absurdo de tudo isso, ele foi pego com 3 gramas de cocaína dentro da cela, ele foi preso por problemas de roubo de carro e tal, e hoje ele nem faz mais uso da maconha, ele disse que na época usava para dormir, né? Quer dizer, é uma coisa tão incoerente tudo isso. Então, porque é isso que se passou ontem na prisão, onde dezenas, centenas de presas aqui no presídio feminino estavam usando cocaína, maconha, álcool. De alguma forma a Defensoria Pública está defendendo isso. Se a lei vingar, porque vamos ter que levar cerveja para os presos, nada vai ser tudo vai ser permitido, né? Se você permitir que você possa portar, e não é crime portar, então qualquer lugar, né? Na escola dos seus filhos, porque não tem uma lei proibindo especificamente que você possa portar drogas dentro da escola, não tem lei. Então, por um período, nós vamos ter essa situação, se o Congresso, o Tribunal Federal aprovar isso, que qualquer pessoa vai poder entrar com drogas numa escola, vai poder entrar com drogas dentro de um avião. E eu repito, não é só maconha, não, qualquer droga. A lei ela não é específica sobre nenhuma droga. É por isso que o momento é muito importante, né? E eu sinceramente eu acho que o Supremo Tribunal Federal, por todo o conhecimento e sofisticação que o Supremo e os ministros têm, eu acho que não tem tempo suficiente de estudo e de entendimento das consequências que essa mudança legislativa teria, né? Por isso que eu espero que uma parte significativa dos nossos ministros adiem essa decisão ou votem e sepultem de uma vez por toda essa aventura que não é essa a principal questão no Brasil em relação às drogas. O que nós precisamos não é de descriminalização, o que nós precisamos é políticas de prevenção, né, de políticas contra o tráfico, políticas de ajuda às famílias que têm o problema. Nós precisamos de políticas baseadas em evidências, precisamos de investimento na prevenção e até as pessoas que precisam de tratamento. Essa que é a questão que nós deveríamos estar debatendo e não, infelizmente, estar debatendo esse risco maior que nós temos do Supremo fazer uma má decisão que vai comprometer a próxima geração de brasileiros e suas famílias, né? Professor Florentino, isso provavelmente vai atrapalhar uma geração, porque se eles aprovarem e fizerem esse que nós chamamos, entre aspas, aí eu que estou falando, uma grande besteira, nós vamos perder bastante tempo, porque isso lá na frente que vai ter que fazer a correção, como os outros países estão fazendo, né? Então nós estamos experimentando, isso é absurdo, né? Dentro de um país que se diz ser emergente. O que seria ideal para a população fazer para que a gente consiga sensibilizar essas pessoas que vão decidir a nossa vida aí por mais uma geração?
Olha, algumas coisas já estão sendo feitas, né? E eu acho que tem sido bom. Eu tive a oportunidade de ir 2 vezes ao Supremo Tribunal Federal e ver que o Congresso Nacional, uma parte substancial dos congressistas, já estão visitando os ministros e expressando uma vontade forte de oposição a que mude dessa forma a lei, né? Eu acho que essa mobilização política, né, especialmente o deputado federal Osmar Terra, do Rio Grande do Sul, ele tem sido uma liderança, não só ele, né? Acho que ele às vezes eles dominar um político e esquecer todas as outras pessoas que eu sei que foram até ao Supremo Tribunal Federal falar com os ministros. Então existe realmente uma ação política forte sendo feita, né? Agora, eu acho que algumas organizações como o Amor Exigente, eles estão se articulando, a Associação Brasileira de Psiquiatria lançou um manifesto contra essa mudança legislativa, então você tem algumas ações. Agora, eu acho que a população, principalmente as famílias, né? As famílias que foram afetadas pela tragédia da dependência química, elas deveriam ter uma motivação mais forte de escrever aos ministros do Supremo Tribunal Federal, expressando a indignação de uma mudança política. Acho que essa tem que ser uma ação muito forte da nossa população, é entrar no site do Supremo Tribunal Federal e mandar a sua opinião para todos os ministros. Na verdade, são poucos ministros que vão definir essa vida da nossa população. Além disso, acho que tem um abaixo assinado que está sendo feito aí pela internet, né, no site da petição pública, que eu acho... tem uma petição contra a descriminalização, sim. No site de petição, né, que eu acho que vale a pena a gente assinar a petição e divulgar, né? Tem vários vídeos, né? O doutor Miguel Tortorelli lançou um vídeo muito importante no site do Amor Exigente, que eu acho que está centralizando essas ações da parte popular, né? Da parte das pessoas que realmente importam a opinião em relação a esse assunto. O Supremo Tribunal Federal não pode decidir no vácuo, né? Quando foi feita essa lei, ela foi feita pelas pessoas eleitas pelo povo, né? Então o Supremo Tribunal Federal, do meu julgamento, né? Eu não sou jurista, mas eu trabalho nessa área e não posso ver que a próxima geração, né, sofra mais do que já está sofrendo, né? Não é, né? Eu acho que hoje em dia a gente vê as pessoas com o consumo de cocaína, crack, né? E nós temos mais de 2 milhões de usuários de cocaína e crack no Brasil, né? Mais de 3 milhões de usuários de maconha. E o número, a gente sabe disso, que o número para cada usuário, você tem pelo menos 4 familiares que são afetados pelo uso de drogas, né? Então não podemos achar que isso seja um detalhe, né? É um grande problema de saúde pública e também é um problema de valor, né? Qual é o tipo de valor que a sociedade brasileira defende, né? Quer dizer, não é possível que a gente seja conivente com o tráfico, né? Que é isso que vai acontecer quando você vai permitir o porte e a produção de drogas, né? Eu não gostaria de viver, e esse é um valor que eu tenho e infelizmente eu acho que eu estou junto com a maioria da população brasileira no valor de defender a vida, o valor da vida, o valor de que nossos filhos vivam numa sociedade mais limpa das drogas. Esse é um valor que a maioria da população brasileira ainda defende e espero que a gente possa enviar a nossa mensagem para o Supremo Tribunal Federal que a maioria de nós é contra essa aventura que uma pequena minoria, na verdade o lobby da legalização no Brasil, infelizmente às vezes junta pessoas da imprensa e de alguns advogados a gente fica com a sensação de que todo mundo defende a legalização das drogas, mas
todas as pesquisas mostram que a grande maioria, mais de 80% da população brasileira não quer políticas mais liberalizantes das drogas, porque já vive, né, e sofre muito com essa questão e que quer políticas mais consistentes e não simplesmente liberar geral, né? Doutor Ronaldo, eu só queria entrar com um assunto que tem a ver com tudo isso. Para nós que trabalhamos as famílias, completando o que o senhor falou, nós temos visto que diariamente esse número só aumenta. A visita de novas famílias chegando ao grupo de Amor Exigente, procurando ajuda, procurando uma solução, procurando apoio emocional, né? Só aumenta. Então, eu quando ouço tudo isso que está acontecendo, como familiar, eu imagino as pessoas que em sã consciência estão votando lá, elas não têm a mínima ideia do que é isso realmente. Elas estão fazendo um voto frio. E eu não acredito que se elas tivessem de alguma forma um conhecimento ou passado por alguma coisa semelhante, pudesse ter uma visão tão simples de falar é só um que vai passar mal, esquecendo que a família toda sofre. Às vezes 4 é pouco, eu vejo casos de 7. Então eu agradeço sua presença realmente falando, explicando e realçando essa situação, porque é muito sério. As famílias tinham que se obrigatoriamente se revoltar. E elas não estão fazendo isso, elas estão assistindo razoavelmente passivo à situação. Eu concordo consigo, assim, eu acho que nós temos que estimular, motivar os familiares, não só os familiares dos dependentes químicos, mas você tem, por exemplo, o setor educacional, que está muito envolvido com essa questão, o setor de saúde. O setor de saúde, algumas, por exemplo, a Associação de Psiquiatria se manifestou claramente contrária a isso, mas você vê às vezes um silêncio conivente que nós temos que quebrar, né? Que seja o Supremo Tribunal Federal, mas até mesmo o próprio Congresso Nacional tem que sentir, né, mais fortemente que nós não somos, né, passivos em relação a isso. Senão, esse lobby da legalização, desculpe insistir nesse assunto, mas acho que isso é importante, é um lobby que tem muito dinheiro. Né? Para nós que fomos lá no Supremo Tribunal Federal defender, né, contra a descriminalização, nós mal tínhamos dinheiro para ir até Brasília, para comprar passagem. Eles tinham lá, o outro lado da legalização, tinha 10 advogados pagos a preço de ouro. Você entende? Você vê que os interesses econômicos já estão se manifestando veementemente, né? Tem gente financiando esses grupos, né? Então nós temos que apelar pelos valores, né? Felizmente a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, lançou uma nota muito importante a semana passada. Eu acho que tem algumas pessoas manifestando. Eu acho que nós temos que divulgar ao máximo, né, esses parceiros e pessoas que defendem valores, né? O próprio Papa, né, quando veio no Brasil, foi visitar clínicas de dependência química, ele já se manifestou várias vezes contra políticas de legalização de drogas, né? Um líder religioso. Os evangélicos são presença muito importante nesse debate. Eu acho que talvez a gente tenha que dar mais visibilidade, essas pessoas têm que dar mais visibilidade à oposição clara a essa aventura promovida pelo esse lobby da legalização. Doutor Ronaldo, nós agradecemos imensamente a sua participação. Aqui é o Ivanildo, psicólogo. A gente também colocou ali no site da Uniad uma nota de repúdio, né? Essa questão do processo de descriminalização lá no Supremo. Estamos divulgando aqui também, já colocamos aqui disponível no Facebook do programa a petição contra a descriminalização das drogas, o vídeo do senhor Miguel Tortorelli. Estamos aqui atuando da melhor forma possível para poder conseguir ampliar ainda mais a questão da voz às pessoas que são contra, né? Inclusive também a própria CNBB, né? Lançou uma nota e a Rádio 9 de Julho também está até aqui na mesa aqui, tomar conhecimento desse conteúdo, posição oficial desta emissora, Padre José Renato. Então, existem muitas, o que o senhor falou é verdade, né? A maioria é contra. Então a minoria não pode, em hipótese alguma, ganhar, mas infelizmente tem uma grana, um dinheiro
Jorge Soros, né? Não é brincadeira, né? Então acho que é importante isso que você falou, né? Tem muita coisa além que muitas pessoas, a própria sociedade e os nossos ouvintes não estão cientes, né, doutor? Por isso que a mídia que seja independente, que tenha valores, né? Como a Rádio 9 de Julho tem a tradição, né? Nessa área, a gente tem que expandir ao máximo a nossa divulgação, né? E as pessoas que estão nos ouvindo sentir a responsabilidade de comprar essa briga junto com a gente, porque essa briga nós estamos tentando garantir o direito dos nossos filhos, netos, de viverem numa sociedade mais limpa das drogas, né? Eu acho que a pessoa que é avô, que é tio, que é pai, né? Tem que saber, não podemos ficar reféns, né? Desses grupos radicais, né? Que pode ter alguns porta-vozes que tenham credibilidade, né? Como o próprio Fernando Henrique Cardoso, desculpe nomeá-lo, mas infelizmente a gente tem que nomear, e algumas pessoas que têm credibilidade, mas no fundo trata-se de um grupo de extremistas e que querem resolver um problema complexo, né? De uma forma simples, simplesmente descriminalizando o porte e a produção das drogas. Não vai ser assim que nós vamos. Os países que fizeram isso se deram mal e estão voltando atrás. Todos os países que tiveram políticas de facilitar o acesso à droga estão dando um passo atrás, né? E eu acho que isso é importante. Eu não vou precisar repetir, né? E perder, expor, né? Fazer como se fosse uma experiência com a geração dos meus filhos, dos meus netos, para depois. O Brasil é lento nas respostas, né? Não vou esperar 20 anos para pegar essas consequências negativas. Então o momento de agir é agora, né? E quanto mais a gente conseguir expressar a nossa opinião de indignação em relação a esse voto, melhor, né? Professor Ronaldo, queremos agradecer a participação do senhor no programa Tocando em Frente. É um programa que só fala de dependência química, então desde já queremos disponibilizar o espaço para o senhor. Fique à vontade, quando tiver alguma coisa interessante, importante, por favor, nos contate. O senhor tem espaço aqui conosco, né? E para o público que está perguntando, nós temos uma página a favor da vida contra a descriminalização das drogas, que está à disposição ali para a gente poder colocar gravações e todo o material que estiver contemplado nessa página, nós vamos estar enviando para o Supremo, para eles tomarem conhecimento. E também abrimos uma página da Liga da Prevenção, onde nós estamos juntando todos os prevencionistas do estado para a gente poder manter todo mundo unido e compartilhar também algumas atividades e ações importantes com impacto, porque já se preparando para o futuro. Professor Ronaldo Laranjeira, muito obrigado por ter participado do programa com a gente. Eu que agradeço e boa noite a todos aí, uma boa sorte no programa aí. Um abraço. Obrigado, doutor Ronaldo. Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho, Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Pessoal, é um grande prazer para nós aqui da Rádio 9 de Julho, do programa Tocando em Frente, termos aqui conosco hoje a presença do Dr. Mário Sérgio, né? O Dr. Mário Sérgio Sobrinho, que é promotor de justiça do estado de São Paulo. Boa noite, Dr. Mário Sérgio. Boa noite, Ivanildo. Boa noite, ouvintes. A justiça terapêutica é uma iniciativa que permite que os infratores que passam pelo sistema de justiça criminal, especialmente, que sejam pessoas que abusam, que usam de forma excessiva, inadequada e nociva álcool e outras drogas, elas possam receber uma pena, uma sanção, uma punição que vai, além de fazer cumprir aquela obrigação da justiça, no caso da prática de um delito de menor potencial, um crime leve, né, cujas penas não ultrapassam 2 anos, que ela possa também receber uma atenção para a questão da dependência ao álcool ou outras drogas. Ou seja, ao mesmo tempo que se aplica a lei, se permite que essa pessoa maior de 18 anos, que cometeu um crime leve,
que pode ser, por exemplo, uma ameaça, um caso de porte de droga para uso próprio, pode ser um caso intermediário, que não é leve, mas é intermediário e permite essa medida, a embriaguez no volante, né, que é uma infração bastante séria e que algumas pessoas infelizmente incorrem, né? Hoje nós estamos aqui num sábado à noite, por exemplo, né? É um dia que algumas pessoas, de forma inadvertida, usam bebida, usam álcool e acabam se envolvendo em dirigir, né? Que é uma infração à lei penal e que coloca em risco muita gente. Então, nessas situações, por exemplo, nós podemos fazer um acordo, uma composição dentro do ambiente da justiça e encaminhar o infrator para que ele cumpra uma pena chamada alternativa e vá, por exemplo, a um tratamento ambulatorial, vá, por exemplo, a um grupo de mútua ou autoajuda e receba desse aparato, né, desse grupo, receba um apoio. Doutor Mário Sérgio, é interessante quando o senhor fala sobre essa questão, porque amplia um pouco o olhar, né, em relação a essa pessoa que comete ou acaba sendo pega em um delito ou em um desvio de conduta, enfim. A justiça pensando também na saúde desse cidadão, é isso? Nós procuramos pensar, Ivanildo, de maneira ampla, não é? Somente você aplicar, por exemplo, para esses delitos, uma pena simbólica, que é uma pena de multa, ou uma pena de prestação de serviço comunitário, que é uma pena muito válida, mas para o indivíduo que é dependente de drogas, dependente de álcool, ou que está usando abusivamente e que está sendo prejudicado por esse uso, muitas vezes ele vai receber essa pena que eu falei para você com caráter mais simbólico, uma pena de multa. Algumas pessoas falam nas chamadas cestas básicas, né? Que isso está sendo é possível se aplicar, mas que não vai chegar a olhar, como você falou, para o lado da saúde dele, para o lado da adicção dele, para o lado do problema que ele tem com as substâncias. Então, a justiça terapêutica busca esse olhar. Dependência química, nós sabemos que é uma doença complexa e que tem várias causas e vários mecanismos de atenção, e quando a pessoa passa pelo sistema de justiça, ela é uma pessoa como qualquer um de nós, que passa por uma escola, que passa por um posto de saúde, que passa por uma delegacia de polícia, que passa por um cartório eleitoral. Esse indivíduo bateu na justiça, ele foi encaminhado pela polícia à justiça, e esse indivíduo, essa pessoa, precisa ser olhada no aspecto dele de saúde também, que ele tem esse problema da dependência às drogas. Ouvindo o senhor falar, a gente percebe então da importância, né, da gente olhar essa pessoa que comete algum delito, que sofre algum acidente, as causas. Então, quais seriam os principais objetivos da justiça terapêutica? Eu vejo a justiça terapêutica como um mecanismo de iniciar no infrator que é dependente de álcool ou de outras drogas, que chega até a justiça, iniciar um processo de reflexão, Ivanildo. Ele vai refletir, ele vai pensar um pouquinho acerca daquilo que ele fez, acerca do comportamento que ele tomou, acerca do delito que ele praticou, e especialmente vai ter a oportunidade de verificar quanto nocivo está sendo o uso do álcool para ele, quanto nocivo está sendo o uso das drogas para ele, quanta dificuldade que isso tudo trouxe, e a oportunidade que ele está tendo ali de encontrar para ele um momento de pensar sobre isso e buscar um apoio, né? O apoio existe, a sociedade está presente para apoiá-lo, mas nós precisamos fazer com que haja essa junção, né, dos serviços que a sociedade oferece de saúde, comunitários, terapêuticos, a pessoa que está ali frente ao promotor de justiça, frente ao juiz, frente ao advogado. Porque se a justiça não tem na rede pública, se ela não tem junto com ela uma rede de apoio que possa ajudá-los nesse processo, na condução, né, desse processo com esse dependente, gera um problema maior ainda, né? Porque tenta-se uma coisa que na verdade ali na frente, na prática, não vai acontecer.
Exato. A sua pergunta, a afirmação é importante, Ivanildo, porque nós notamos que a justiça não irá tratar essa pessoa. Então não é papel do juiz, do promotor, do advogado cuidar desse cidadão que passou pelo sistema de justiça. Mas a justiça tem a possibilidade de encaminhar e acompanhar. Então a Promotoria de Justiça do Foro de Santana, que fica aqui na Zona Norte, na cidade de São Paulo, tem assim o privilégio de contar com promotores de justiça, com funcionários que se aproximaram da comunidade. Então nós tivemos a grande parceria do Ambulatório Médico de Especialidades da Vila Maria, o AME da Vila Maria, que fica ali na Avenida Guilherme Cotting, que é um ambulatório de saúde do estado de São Paulo, público, para atenção a casos de dependência química e de abuso de álcool e outras drogas. Nós tivemos assim um apoio muito importante, e desde os primeiros dias que nós instalamos nosso tipo de atendimento da justiça terapêutica, de grupos da comunidade: Amor Exigente, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, Naranon e Alanon. São todos nossos parceiros que contribuem, nos auxiliando, fazendo a recepção de pessoas encaminhadas pelo juiz, pelo promotor, pelos advogados, para que essas pessoas busquem ou no ambulatório médico de especialidades da Vila Maria, ou nas reuniões dos grupos de mutua ajuda, busquem a atenção que elas precisam. Então, o senhor está dizendo assim, que às vezes, nesse caso da justiça terapêutica, o paciente que tem um problema de saúde, a porta de entrada dele não está sendo a saúde, está sendo a justiça primeiro. Olha, Ivanildo, você com a sua experiência de psicólogo e o seu contato com a dependência química, você certamente, como nós, também nota que alguns dependentes químicos demoram muito para encontrar um caminho de ajuda. Eu penso que quando essa pessoa está diante da justiça, a justiça pode ser um abreviador do encaminhamento, do auxílio para essa pessoa buscar uma atenção. Da mesma maneira que cada um de nós que pode, por exemplo, quando trabalha na saúde e alguém que entra no ambulatório de saúde por causa de uma fratura, por exemplo, por causa de uma queda acidental e percebe que o paciente é dependente químico, o médico, pode fazer o encaminhamento para um serviço especializado, pode dar uma atenção para aquela pessoa. Ou seja, eu penso que a justiça precisa estar focada nas necessidades do indivíduo que chega, não descumprir o seu papel e nem ultrapassar os seus limites, mas pode, sem dúvida alguma, contribuir para que haja um atendimento mais adequado. Atuar de forma efetiva, não apenas punindo, mas também ajudando no início do tratamento desse dependente. Doutor Mário Sérgio, qual é o público-alvo da justiça terapêutica? São as pessoas que chegam lá no Foro de Santana e em qualquer outra localidade do estado, que talvez tenhamos oportunidade de falar para você em alguns outros locais que trabalham com isso, por exemplo, São José dos Campos, o promotor Dr. Fábio Lima faz um trabalho fantástico lá com uma ação que ele chama de Comarca Terapêutica, tá até no Facebook, nossos ouvintes aí gostam do Facebook, então se colocarem ali Comarca Terapêutica, vão encontrar um trabalho do Ministério Público do Estado de São Paulo, em parceria com a Justiça, feito para atender casos de dependência química que passam por São José dos Campos. São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, Mairiporã, são localidades, Santos, que os promotores, os juízes, os advogados já conseguiram instalar meios de atender de maneira diversificada e bem proativa os casos de dependência química. Então, o público-alvo são as pessoas que passam pelo sistema de justiça, que cometem crimes leves, que não levariam essas pessoas à prisão, elas permanecem soltas, muitas vezes pagando fiança ou por obrigação de presenciar o andamento do processo, Ou seja, essas pessoas que a maior parte delas são pessoas do sexo masculino, são homens,
não maiores do que seus 35 anos, de 18 a 35 anos é o grande público que nós temos, e são pessoas que estão integradas à sociedade, ou seja, eu penso que nós não podemos perder a oportunidade de, para esse cidadão que se desviou um pouquinho em razão do abuso de substâncias, não perder a oportunidade de dar para ele uma chance, né, de encontrar um caminho diferente. E o senhor falando assim, eu percebo da seguinte forma, né? É uma maneira de prevenção de agravos. Se a justiça consegue ter este olhar, intervir de maneira assertiva, propondo, fazer uma proposição aí para essa pessoa, oferecendo a ela um tratamento ou um acompanhamento, com certeza evita-se o agravamento de um estado de saúde que pode vir a gerar um problema ainda maior para a sociedade. Sem dúvida alguma. É uma prevenção dirigida para um público que está visivelmente envolvido com abuso de substâncias, abuso de álcool, abuso de drogas, e é um público bastante fragilizado e vulnerável. É um indivíduo que, se não receber uma atenção, pode retornar para a justiça por problemas mais sérios. Nós temos, infelizmente, assistido esses episódios, né, de pessoas que se envolvem em delitos de pequena dimensão, pequena proporção, pequena gravidade, e que, pela condição de dependentes químicos, algumas vezes cedem à pressão, pressões essas ilegítimas, logicamente, mas acabam se envolvendo em crimes muito graves e acabam presas. Eu penso que a justiça terapêutica voltada tanto para o adulto e também para os adolescentes infratores é uma medida de prevenção, como você assinalou. Você previne o agravamento do estado de saúde da pessoa, com certeza. Que a gente aprende nos grupos, né? Os grupos ajudam a família a antecipar esse fundo de poço, né? Esse processo pode demorar muito. Então, quanto mais cedo você chega, intervém, gera uma crise nessa pessoa, como a Morizete fala, da crise, né? Você consegue também evitar o agravamento disso. Mais uma perguntinha, doutor Mário Sérgio, para a gente, de repente, para o nosso intervalo. Existe uma quantidade de drogas que serve de parâmetro para diferenciar o usuário do traficante? Até aproveitando essa pergunta, diante de toda essa, dessa conversa, né, do quanto a mídia hoje está falando dessa questão da legalização, da descriminalização, né? Como que a gente pode saber, né, essa questão da quantidade de drogas que serve de parâmetro entre o usuário e o traficante? Ivanildo, isso é uma questão que está na lei, né? A lei 11.343 de 2006, que é a lei de drogas brasileira, uma lei avançada, uma lei que pune diferentemente o traficante com penas pesadas, de 5 a 15 anos de prisão, e pune de maneira simbólica até, de maneira pedagógica até, a pessoa que é flagrada, que é surpreendida com uma pequena quantidade de droga para consumo próprio. Essas penas, que estão lá no artigo 28 dessa lei que eu mencionei, elas são penas de advertência, de prestação de serviço à comunidade ou de frequência a curso ou palestra educativa para a questão da droga. Então, a nossa lei faz uma diferenciação. Portador de droga para uso próprio tem uma pena de advertência, prestação de serviço ou frequência a curso. O traficante, a pena dele é prisão, é cadeia. A quantidade de drogas é um fator importante, mas ele não é o único fator que diferencia o traficante do usuário. A forma que a droga está embalada, a natureza da droga, se o traficante vez ou outra, ou normalmente ele tem ali para distribuir tipos diversos de drogas, né? Mais de um tipo de droga, e o usuário está ali com uma pequena porção para uso, às vezes até que imediato.
Nós temos então esse diferencial que a lei não fala em quantidade, peso, volume, mas a lei coloca a quantidade junto com a personalidade, com as circunstâncias pessoais do indivíduo, né? Como sendo fatores de diferenciação. Quem faz essa análise inicialmente é a polícia, que passa isso para a justiça. O promotor de justiça faz o primeiro encaminhamento, depois isso vai ser avaliado pelo juiz ao final na sentença. Muito bacana. E, bom, essa lei, a lei de tóxicos, né, é de 2006? Isso. No Congresso, o senhor também esteve no Congresso do Amor Exigente, foi dito lá que hoje se diz que a droga não é legalizada, não é descriminalizada, mas disseram o seguinte, na verdade, se a gente for lendo a lei e esse artigo 28, é praticamente descriminalizada já o uso o porte para uso. É um termo até bastante, assim, incomum, mas o que aconteceu com a lei anterior para essa lei foi chamada descarcerização. A pena de prisão foi abolida para aquele que é um mero portador de droga para uso próprio. Então não há pena de prisão, há pena de advertência, a pena de prestação de serviços e a essa pena, que é uma pena terapêutica, que eu creio que é das mais sábias do nosso direito, que é a frequência a cursos, a palestras, a meios para que ele possa refletir sobre a questão da drogadição, que é a base da justiça terapêutica. Só para finalizar, essa questão do encaminhamento do infrator pode ser feito num acordo que o promotor de justiça faz com o infrator, o seu advogado, perante o juiz, ou também perante o juiz na hora que ele vai finalizar o processo com uma sentença, desde que ele seja o mero portador de droga para uso próprio. O próprio juiz faz, é o juiz quem dá essa decisão. Eu não sei qual seria o termo jurídico. É uma decisão, você tem razão. Pode ser uma decisão do promotor numa fase preliminar, ou pode ser uma decisão do juiz numa fase final. Bacana. Gente, está muito interessante a conversa aqui com o Dr. Mário Sérgio. Acho que é importante a gente saber essa questão dessa lei que existe, a Lei 11.343, artigo 28, que, de certa forma, não pune com prisão a pessoa que faz o uso, tem um porte de drogas, mas para uso próprio, né? Porque dizem que não, vai para cá. Não vai. Tem todo esse processo educativo, de orientação. É importante a gente saber disso para não cairmos nessa fala de que quem usa droga vai para cadeia. Não é verdade. Tocando em frente, tocando em frente, tocando em frente. É isso aí. Que programa bacana, né? Ouvindo aí o Dr. Ronaldo, o Laranjeira, o Dr. Mário Sérgio Sobrinho, sobre a questão da descriminalização, sobre a questão das leis, da justiça terapêutica. Mais um programa esclarecedor que nos ajudou a compreender um pouquinho mais sobre isto que está acontecendo hoje na sociedade, no Brasil, e que é de extrema importância para a família e para a sociedade brasileira. Deixo aqui um grande abraço a todos os nossos ouvintes, de todos os lugares do Brasil, de todas as cidades do Brasil. Um beijo aí, um abraço a todos os participantes do Amor Exigente, dos grupos GNA, AA, todas as pessoas envolvidas com esse trabalho e que querem promover uma vida melhor para muitas pessoas que ainda se encontram perdidas, doentes, adoecidas, sem acompanhamento, sem esperança, sem apoio. O programa Tocando em Frente está aqui para isso, para poder ajudar, levar informação e esperança a todos que ainda estão sofrendo com o problema e não encontraram uma maneira, uma forma de superá-lo. Ok? Fique agora com o programa Cidadania e Meio Ambiente, com a jornalista Cleide Barbosa. E em seguida, com o programa Caravela do Fado, com o padre Armênio Nogueira. Até sábado que vem, uma excelente noite para vocês. E juntos, somos mais fortes. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Tocando em Frente, tocando em frente, tocando em frente.
isso que cumprir a vida seja simplesmente compreender, amar, ir tocando em frente. Apresentação Ivanildo de Andrade.